Oi, Olá, gente. Meu nome é Larissa e eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. olá a todos, me chamo Jonathan, também sou estudante de História da FMU do sétimo semestre. Esse é o nosso quinto podcast, uma série de 20 podcast de 20 minutos de história do Brasil, né? Esse podcast ele vem para substituir o nosso estágio remoto que devido à situação sanitária que nosso país e o mundo está vivendo, não foi possível ser realizado, então a instituição nos deu essa opção de estarmos realizando os podcasts para substituir nesse momento o nosso estágio, né? O nome desse projeto se chama Humanas e Manos, né? Que é o projeto que embarca a substituição do nosso estágio supervisionado. Ele é voltado para estudantes do terceiro ano do ensino médio, mas caso você ainda não esteja no terceiro ano do ensino médio ou já tenha concluído o ensino médio, não tem problema. Você também pode acompanhar os nossos podcasts, que acredito que vai ser muito enriquecedor para você. Sempre indico que ouça os podcasts anteriores para que você possa ter uma maior compreensão daquilo que estamos abordando aqui, né, dos contextos, para que não fiquem informações soltas para você e você tenha uma visão mais clara e mais compreensível do que estamos conversando e propondo ao longo dos nossos podcasts. Isso mesmo. Bom, nos podcasts anteriores, né, nós conversamos um pouco sobre o Juscelino Kubitschek, né, o seu governo, como foi a economia, né, nesse período do governo do JK, o seu plano de metas, a construção de Brasília. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o governo que veio depois do governo JK, né, que foi o governo do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, né, ele foi eleito em 1960. Ele foi candidato pelo Partido Trabalhista Nacional, o PTN. O Jânio Quadros ele foi eleito democraticamente, né? E ele assume o Brasil em um momento de uma crise de endividamento devido ao crescimento chinês que nós tivemos no período JK. Então, o Brasil ele cresceu muito, porém esse crescimento desenfreado e por vezes desordenado causou um grande endividamento no Brasil. Então, é o Jânio que tinha um apoio popular, né? Ele era visto como um candidato do povo, né? Até na sua forma de se vestir, de se Ex- comunicar. Exatamente, né? E aqui acho que vale lembrar que ele foi eleito com 5,6 milhões de votos, né? E esses votos, né? E aqui vale lembrar de uma democracia que tinha algumas deficiências, porque como a gente falou anteriormente, né? O JK que vinha para ser uma figura pacificadora, democrática, né? Ele em nenhum momento se preocupou em ampliar essa democracia. Então, mesmo com essa democracia não ampliada, ele foi eleito com 5,6 milhões de votos. Isso é muito bom lembrar, né? Que tem uma grande participação civil, né, nessa eleição e que colocou, né, o Jânio no poder. O Jânio, ele foi professor mato-grossense de vida política paulista e demagogo, né? Ele era tido como uma figura teatral, como eu falei aqui, ele tinha aparência de candidato do povo, então tudo que ele fazia era muito bem pensado, muito bem articulado. Então, desde os sapatos, a roupa que ele vestia, a forma de gesticular, a forma de estar no meio do povo, né? A forma que fazia com que as pessoas se agradassem da presença dele, né? Então ele foi prefeito e governador de São Paulo também, né? Antes de ser presidente do Brasil. Ele era, e vale ressaltar isso, que ele era de fato moralista, né? Então ele tinha ali princípios
e ele aplicava esses princípios de forma prática na sociedade, né? Então ele tomava ações de forma assim muito firmes contra tudo aquilo que representasse algo imoral. Mas como assim algo imoral, né? Por exemplo, jogos. Então jogos corrida de cavalo, jogos ilegais. Então ele reprimia de forma muito forte, né? Isso até algo que hoje é muito, podemos dizer que é algo bobo, porque isso é muito comum, que são os biquínis em duas peças. Ou seja, ele de fato aplicou que se a mulher ela só poderia usar biquíni na praia, A biquíni, roupa de banho, maiô, né? isso, roupa de banho que cobrisse, né, não fosse em duas partes, fosse em uma peça só. Então isso dá um pouco da noção de como que era essa questão moral para o Jânio, né? Ele levava isso realmente muito a sério e queria aplicar de qualquer forma isso na sociedade. Exatamente, né? E eu acho que aqui vale a gente lembrar, né, de um nome que nós falamos, né, em alguns dos podcasts anteriores, que é o político, o Marechal Henrique Teixeira Lott, né? Aquele marechal que garantiu que o JK tomasse posse naquele cenário golpista, né? Ele vai ser o adversário político do Jânio na sua eleição, né? E ele perde a eleição para o Jânio, obviamente, e ele perde justamente por não ser uma figura carismática, por não ter uma aproximação do povo, né? Como o Jonathan falou, o Jânio era uma figura muito teatral, assim, né? Então, até uma curiosidade é que ele usava, sempre que ele ia se aproximar do povo, ele estava com ternos escuros. Né? Então, mas por que um terno escuro, preto, assim? Porque ele deixava a caspa cair no terno e não tirava com a mão. Então, as pessoas viam ali a caspa na sua roupa. Então, acho que falando como a gente fala hoje, né, as pessoas olhavam e falavam: Nossa, o Jânio é gente como a gente. Realmente, ele passava uma impressão muito popular, né? Tanto que ele inicia o seu governo com um apoio muito grande da UDN, também tem apoio de sindicatos, né? Tem apoio ali de camadas populares da sociedade, tanto porque é um período ali de crise, né, devido ao endividamento do governo anterior, mas também é um momento de Guerra Fria, né, de grandes tensões. Então, é um período também que o Jânio, ele se recusa a um alinhamento junto aos Estados Unidos de uma tentativa de invasão a Cuba. Então, isso para os Estados Unidos era uma afronta na época, né? Então, isso aumenta ainda mais as tensões, podemos dizer assim, entre o Brasil e os Estados Unidos. Tanto que o próprio Jânio, ele condecora o Che Guevara, em 1961, pelas ações que ele tomou ali em Cuba, né? Então, isso, podemos dizer assim, que é uma afronta sem igual para os Estados Unidos, o que impede o investimento estadunidense no Brasil. Então, eles pisam no freio, falam, opa, como assim? A gente está investindo em vocês, está mandando multinacionais para vocês e você me dá uma amparada dessas pelas costas? Não. Então, os Estados Unidos, eles brecam, né, esse apoio ao Brasil, o que acaba atacando principalmente o populismo do Jânio, porque o Brasil já estava caminhando ali a passos bem lentos, né, sobre o endividamento, e agora você perde um grande aliado economicamente, talvez o maior do mundo já na época. Exatamente, né? E aí vale lembrar, né, que ele condecora o Che Guevara, né, com a ordem lá de Gran Cruz, do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração que você pode dar a alguém aqui no Brasil, né, que o governo brasileiro concede a alguém. O Jânio assume como uma figura popular, mas como uma pessoa conservadora e anticomunista, né? Só que nesse momento, como o Jonathan falou, ele começa a romper, né, com os Estados Unidos. Só que assim, isso não é algo que acontece só no Brasil. É um fenômeno que está acontecendo na América Latina como um todo, né? Os países começam a querer romper com essa política
imperialista estadunidense, né? Tanto é que é um momento que vem aí a Revolução Cubana, né? Então, é um momento que a América Latina como um todo ela está tentando romper essa dependência dos Estados Unidos. Só que o Jânio, ele preferiu se aproximar de países que poderiam ajudar, de certa forma, a defender os interesses políticos dele, né? Então, é nesse momento que ele começa a se aproximar de Cuba, da China e da União Soviética, né? Eu acho que quando a gente fala assim que ele é uma figura popular e conservadora, também ele tinha como seu slogan de campanha, né, uma vassoura, que ele dizia que ia varrer a corrupção do país, né? Vale aí lembrar que a capital, né, a construção de Brasília já havia sido concluída. Ele foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital federal, né? Só que, conforme, né, a gente comentou em alguns outros podcasts, essa construção de Brasília, ela teve investimento de 2 a 3% do PIB brasileiro. Então, foi muito dinheiro para lá, muito dinheiro para poucas construtoras naquele momento, né? Então, construtoras que a gente ouviu recentemente, né? Muitas vezes os seus nomes na mídia, elas já estavam envolvidas em escândalos de corrupção, né? Não tão evidentes para o povo, né, como um todo, na imprensa naquela época, mas elas já estavam envolvidas em escândalos de corrupção, em vários esquemas públicos desde o governo do Getúlio Vargas, né? Porém, isso se agravou muito mais com o governo do JK. Então, tudo isso começou a sair na mídia e o Jânio Quadros se aproveita disso para fazer a sua campanha aí de dizer que ele vai varrer a corrupção do país, que ele vem como a solução, né? Aquele que é o político conservador, anticomunista, defensor da família, dos bons costumes, anticomunista, né? Então, e até engraçado a gente falar sobre isso, porque, como foi falado nas nossas aulas na faculdade, né, de um célebre professor que se chama André, e acho que ele vai matar a gente se souber que a gente comentou dele aqui, mas nós estamos falando de 1960, tá? Não de 2018. Mas, enfim, né? Então, o Jânio, ele vem com essa figura muito, muito popular, mas que você tem algumas coisas que não batem muito bem aí também nessa popularidade, nesse conservadorismo dele, né? É legal a gente falar aqui, né, que uma das frases do Jânio Quadros, né, um político conservador, defensor da família, que ele diz, né, bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia, né? Então ele gostava muito de beber, ele, né, várias vezes publicamente estava alcoolizado. Então, fica aí, né, algumas contradições dessa figura tão conservadora do Jânio Quadros. Verdade, Lari, muito bem lembrar. É sempre muito bom lembrar que nós estamos falando ainda de 1960, né, 1961. É importante também nós destacarmos durante o período de presidência do Jânio Quadros o seu vice, né, que tem uma figura fundamental, né, e muito importante nesse momento, que é o João Goulart. Naquela época, o presidente e o vice eram eleitos, né, em votos separados, em chapas separadas. Então, foi eleito de um lado o presidente, o Jânio Quadros, e o seu vice, o João Goulart. Né, João Goulart, que era sindicalista, né, então ele negociava muito bem, né, com os sindicatos, com os trabalhadores, e ele é um herdeiro ali do Getúlio Vargas, né, porque ele já participou também do governo do Getúlio. Então, ele tem uma relação muito boa com a população, principalmente os trabalhadores de um modo geral. Durante esses primeiros meses, e com essas medidas do Jânio que a gente citou aqui, de condenar a tentativa de invasão a Cuba, esse discurso moralista, dessas medidas que ele tomou assim, muito agressivas, né, para os primeiros meses de mandato,
ele se encontra cada vez mais isolado. E aí ele tenta algo assim que é bem inusitado e bem engraçado, que ele tenta aplicar um golpe em seu próprio governo. Nossa, mas como assim, Jonathan, aplicar um golpe em seu próprio governo? Eu vou tentar explicar porque é algo muito bem complexo e eu creio que no final você vai ficar tão boca aberta quanto eu, né? Então, e assim, vale lembrar, né, só abrindo um parênteses rapidinho, Jonathan, que tudo isso aconteceu com 7 meses de mandato. Ele foi eleito para cumprir 5 anos de mandato e não estava ainda nem no 7º mês de mandato, ele já tinha conseguido ter apoio, não ter apoio, perdeu o apoio da UDN, dos trabalhadores, do Congresso, do seu próprio partido, das Forças Armadas, né? E outro presidente brasileiro que também teve uma trajetória parecida foi o Collor. Sim, sim, isso tudo com pouquíssimos meses de mandato, né? Então, devido às tensões comerciais internacionais ali, né? Brasil com os seus principais parceiros econômicos, o João Goulart ele vai até a China para tentar aplicar a soberania nacional, né, pelo comércio, para tentar ali apaziguar as relações com os Estados Unidos e também com a China, que já eram grandes parceiros comerciais. O que acontece é que durante esse período do João Goulart na China, né, ele começa a ser taxado de uma forma pejorativa, né? Naquela época, ser comunista era um crime nacional, né? Não só Ser, naquela época, né? Hoje em dia a sim, gente tem pessoas que acha que ser comunista ou, né, você fazer aliança com países comunistas, você é praticamente assim uma abominação na Terra. verdade, verdade. Isso é um fato para muitos lugares, para muitas pessoas, ainda é um crime hediondo, né? Então, Exatamente. enquanto João Goulart tenta neutralizar esses problemas comerciais, o Jânio tem a brilhante ideia sem todo esse apoio que ele está tendo ali do Congresso, sem apoio popular, ele tenta propor a sua renúncia e com o pensamento de que eu vou renunciar aqui, eles vão ver que quem vai assumir se eu renunciar é o João Goulart, só que o João Goulart é um comunista. O João Goulart vai acabar com o país, vai destruir o país, vai transformar o país em qualquer coisa menos o, o Numa que ele Cuba, né? numa Cuba. Então, eu renunciando, eu ameaçando eles com a minha renúncia, eles me dariam todo o poder ali unânime. Então, eu conseguiria, com a minha renúncia, tomar o controle absoluto ali contra o comunismo, né? O que não acontece, né? Isso acaba sendo um grande engano dele. Ele, na sua renúncia, é aprovada a sua renúncia, ele é tirado do cargo e, e sem nenhum apoio, sem nenhuma tentativa dele de tentarem colocá-lo novamente no poder. Só que enquanto isso, o Jango ele continua na China, né? Ele continua ali negociando nesse momento de tensão. O presidente do Congresso, o Ranieri Mazielli, ele que assina a renúncia, né? E pela lei ele deveria ter assumido a presidência na ausência do Jango, mas não é ele quem assume. Que anuncia são 3 ministros militares, né? Já pensando em como eles aplicariam o golpe, porque teoricamente já teriam tirado o presidente, então o cargo estaria livre, né? Ali a função estaria livre para que eles pudessem adiantar o mais rápido possível o seu golpe, né? Vale lembrar que a gente está vivendo uma democratização muito frágil, ainda é um processo muito delicado no Brasil, ainda se tem o medo do comunismo muito presente, ainda se tem a presença militar ali no governo de forma efetiva e prática no dia a dia, né? E desde da morte do Getúlio, que
que se tem o desejo de uma nova tentativa de golpe no Brasil. Exatamente, né? Bom, e o Jânio, então, no dia 25 de agosto de 1961, ele oficializa a sua renúncia, né? E que nem o Jonathan falou, do João Goulart, que era visto como, no imaginário, né, popular, era visto como um comunista, porém, ele era um fazendeiro binacional, né? Então, o João Goulart definitivamente não era comunista, mas a gente vai falar dele um pouquinho no nosso próximo podcast, né? E ainda falando um pouco sobre essa perda do apoio do Jânio Quadros, vale ressaltar que ele perde o apoio da classe trabalhadora porque ele congela os salários, né? Então aqui se agrava a questão do arroxo salarial, né? Ele desvaloriza a moeda nacional e ele restringe o acesso do fundo de crédito para tentar equilibrar um pouco essa economia devastada que o JK deixou. Né? Então, esse congelamento de salários realmente vai afetar diretamente a vida dos trabalhadores que já estavam pagando uma conta muito alta e há muito tempo, né, de todo esse desenvolvimentismo que o JK tinha proposto para o Brasil. Bom, sobre a renúncia do Jânio, né, quando ele estava no seu leito de morte, ele chama o seu neto, né? E ele conta o porquê que ele ia fazer, o porquê dessa renúncia e tudo mais, né? E o seu neto, ele transcreve esse testemunho que ele dá ali nas suas últimas palavras, né? E assim, é interessante porque foi nesse momento que o Jânio assumiu a sua tentativa de golpe no país, porque até então as pessoas acreditavam as pessoas, na verdade, não conseguiam entender por que o Jânio tinha renunciado, né? Porque ele falava muito de forças terríveis, forças ocultas que ficavam intrigando, né, contra ele, mas nunca disse realmente quem eram essas forças, se ele foi pressionado pela, pelo exército, né? Enfim. E ele nunca verbalizou por que ele tinha feito aquela renúncia, e era uma pergunta muito feita, porque como assim um presidente é eleito com 5,6 milhões de votos, e aí em 7 meses ele renuncia, né? Sem mais nem menos, assim, e ele simplesmente abre mão do seu mandato. Então eu vou ler, é um trechinho bem pequeno, assim, mas vale a pena para a gente entender um pouco qual que era o porquê que ele fez isso, né? Assim, com as próprias palavras dele. A minha renúncia era para ter sido uma articulação. Eu nunca imaginei que ela seria de fato aceita. Tudo foi muito bem planejado, organizado. Por exemplo, eu mandei o vice-presidente João Goulart em uma visita oficial à China, o lugar mais longe possível. Assim, não estaria no Brasil para assumir o meu lugar ou fazer articulações políticas. Eu acreditava que não haveria ninguém para assumir a presidência. Eu pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam a minha renúncia. Pensei que iriam exigir que eu ficasse no poder, porque o Jango, que é o João Goulart, era inaceitável para a elite, né? Então, é com esse depoimento do Jânio que a gente fecha o podcast de hoje e convido vocês, né, para o nosso próximo podcast, que a gente vai falar um pouquinho sobre o João Goulart, entender quem foi, né, João Goulart, quais eram as propostas dele, né, e por que o golpe se deu no governo do João Goulart, né, o golpe civil-militar do Brasil. Agradeço a todos que nos acompanharam, né? Fica o convite para o nosso próximo podcast. Fiquem em casa se possível, usem máscara e se cuidem. Isso mesmo, se cuidem e até o próximo podcast, pessoal. Tchau! Um abraço a todos. Oi, Olá a todos. gente! Meu nome é Larissa e eu sou estudante de História do 7º semestre da FMU. Olá a todos, me chamo Jonathan, também sou estudante de História
da FMU do sétimo semestre. Esse é o nosso